2 Timóteo, 3º capítulo, verso 14 até o 17. Diz assim a palavra de Deus. 2 Timóteo, 3º capítulo, verso 14 até o verso 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Agora eu vou ler o 16 e o 17 da outra tradução somente. Só o 16 e o 17. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Dando continuidade aos estudos, que estamos estudando as epístolas de Paulo. Já estudamos várias. E estamos agora na segunda carta a Timóteo, jovem pastor Timóteo. E dando continuidade a esse 3º capítulo, já é a terceira parte deste capítulo que estamos meditando. E eu deixei essa parte para esses poucos versículos para a parte final, né? Porque eles têm bastante conteúdo, bastante informações, bastante revelações poderosas para nos ensinar as coisas de Deus, as coisas santas, as coisas espirituais. Aleluia! Nós observamos nesse texto aqui, desde o verso 14 ao 17, né, que está se referindo à Bíblia, né, a palavra de Deus. Está se referindo às Escrituras, né? Paulo também chama elas de sagradas letras, ou seja, letras sagradas. Então, as letras da palavra de Deus são sagradas. Amém. Jesus que disse. Amém. Jesus disse que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus não passarão. Aleluia. E nem um jota, nem um tio cairá da lei, sem que tudo se cumpra. Ou seja, até jotas ou tios da palavra de Deus irão se cumprir. Irá se cumprir tudo à risca. Tudo conforme Deus quis, planejou e anunciou na sua palavra. Então, Paulo diz para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu. Não somente de Paulo, mas que desde a sua infância, né, de sua avó, Lloyd, sua mãe, Eunice, lhe ensinaram as palavras santas de Deus. Então era para ele permanecer nesses ensinamentos que iriam torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aqui na tradução diz que desde a tua meninice, ou a tua infância, sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Então, aqui não é da adolescência, é da infância. Adolescente começa depois dos 12, 13, 14 anos, né? Infância começa com 4, 3, 4, 5 anos, 6 anos, 7, 8 anos. Ou seja, Timóteo já tinha um conhecimento, já tinha uma educação, podemos dizer um curso, né, de teologia, desde a sua infância da Bíblia, né? Já tinha conhecimento que sua avó Eunice e sua avó Lloyd lhe ensinaram a palavra de Deus. Está em 2 Timóteo 1,5, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Então lá no comecinho de 2 carta de Timóteo, nós já estudamos, só estamos relembrando, revendo,
vemos que Timóteo já tinha essa herança de fé, essa herança espiritual, que sua avó, Lloyd, sua mãe Eunice, já lhe ensinaram a fé, já lhe ensinaram a palavra desde a sua infância, né? Vai parar de brincar ou quer ir embora? Desde a sua infância, desde a sua juventude, aquela pequena criança já estava aprendendo, já estava conhecendo Cristo Jesus, né? O Evangelho, a palavra de Deus. Então, a importância, né, irmãos, do ensinamento bíblico, né? Nunca é tão cedo para se estudar a Bíblia e nunca é tão tarde para se começar a estudar também. Amém. Quanto mais cedo, melhor. Mas se eu não ter oportunidade de aprender cedo, então aprenda tarde, né? Importante é aprender. Timóteo teve essa graça, teve essa maravilhosa oportunidade de aprender a palavra de Deus. Tem um homem, para não falar errado, não sei, acho que é John Wesley. Sua mãe se chamava Susana Wesley. Tinha, se não me falha a memória, acho que de 10 a 15 filhos. Para mim não falar o número certo aqui, é entre 10 a 15 filhos e filhas. Né? E ela ensinou as escrituras para todos eles aprenderam a ler pela Bíblia. Ela ensinou, ela foi a professora deles. E muitos deles tiveram que decorar o Salmo 119 inteirinho. E é o maior salmo da Bíblia, né? Para decorar aquilo tem que estar com a memória boa e ler muito, né? Para decorar aquele salmo inteiro. Então, nós observamos isso. Então as pessoas dizem, mas é impossível, né? Como que uma criança vai decorar aquilo? Mas você vê, tem gente que decora todos os times do Brasil de futebol, né? Os jogadores de cada time, decora várias coisas, várias músicas, as letras inteiras. Cristãos, não estou falando de crianças, estou falando de cristãos também. Eles tem um monte de crentes que sabem um monte de hino, um monte de louvor. A letra inteirinha é decorada. Mas não tem nenhum texto da Bíblia decorado. Não tem nenhum texto da palavra memorizado, decorado. Eu faço a pergunta, qual é melhor? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Timóteo era assim. Timóteo, desde a sua infância, desde a sua meninice, ele já tinha e sabia as Sagradas Letras. Olha, que desde a infância sabes as Sagradas Letras. Então, decorar uma coisa, saber é outra. Além dele decorar, além dele conhecer, ele sabia. Ele era ensinado, ele sabia o significado da palavra de Deus, sabia o significado das coisas de Deus. Então é isso que nós temos que procurar entender e aprender. Assim como Timóteo, conhecer a palavra de Deus, saber a palavra de Deus. Muitos cristãos hoje, com 10, 20, 30 anos de crente, não sabem as Escrituras, não sabem a palavra de Deus, não sabem. Se der vários textos da Bíblia aqui para eles lerem, eles não vão entender nada. Se perguntar para eles o que é justificação. E não é uma coisa difícil, é uma doutrina que Paulo fala quase em todas as suas cartas. Ele não sabe o que é justificação. E como eu posso dizer, é um dos pilares da revelação de Deus, né? Onde a justiça de Deus se manifesta em nós através de Cristo. Onde Ele foi punido pela nossa injustiça, para nós sermos justificados e recebermos a justiça de Cristo em lugar da nossa injustiça. Ou seja, Deus creditou a justiça de Cristo na conta de cada cristão. Então por isso que ele é justificado, ele é justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus creditou na conta dele a justiça de Cristo, né? Por causa do seu sacrifício na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Tem pessoas que não sabem. Parece até besteira que eu vou falar, mas tem pessoas que não sabem nem o que é o Espírito Santo. Não sabem. Acham que o Espírito Santo é Jesus. Não tem noção nenhuma da palavra de Deus. Não sabem o que é o Espírito Santo. Não sabem qual é a função do Espírito Santo. Como ele tem operado. Ou quando sabem errado, né? Acham que o Espírito Santo é um calor que eles sentem no culto, é um arrepio, é uma emoção, só que o Espírito Santo não é isso. Embora ele possa nos aquecer com a chama divina,
possa nos trazer emoções fortes, mas não é a essência da doutrina do Espírito Santo. Aleluia! Aí. Então, saber Aí. as Escrituras é muito importante para nós. É muito importante para que nós possamos crescer Aleluia! na palavra de Deus, crescer no conhecimento de Deus. Desde a sua infância você sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde a infância ele sabia as sagradas letras que Amém. tornariam ele sábio. Sábio para quê? Para ganhar dinheiro? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus, ele vai redundar, o resultado dele vai vir para a salvação, vai vir em fé, e é em Cristo Jesus, né? Então, o resultado do conhecimento da Escritura, de nós termos sabedoria das Escrituras, saber das Escrituras é este: vai nos tornar pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus, ou seja, vai tornar-nos pessoas que vão ter a sabedoria para a salvação, né? Aleluia! Quanta gente tem sabedoria, né, mas não é para a salvação. Tem sabedoria para ganhar dinheiro, tem sabedoria para fazer tantas e tantas coisas, mas não tem a sabedoria do céu, a sabedoria de Deus. Senta quieto. Não tem a sabedoria que vem do Espírito Santo de Deus. A sabedoria. Então hoje nós podemos observar que se os adultos não sabem as sagradas letras, quanto mais as crianças então. Então nós vemos a situação caótica, né, que se encontra as igrejas, né, o Brasil, o povo, uma falta de cultura e de conhecimento bíblico, né? Não tem conhecimento nenhum da palavra de Deus. Por isso que a salvação é uma mera, a salvação é uma mera, mais uma acessorinha, né? mais uma coisinha que nós precisamos, para não ir para o inferno, para ir para o céu. É uma coisa levada como se fosse só mais uma coisa, né? Só que ela não é mais uma, ela é a principal, né? A principal obra de Cristo é a salvação. E Cristo é a principal mensagem da salvação e do Evangelho. Então, não é qualquer coisa, não é uma coisa para ser levada de qualquer maneira. Mas é a principal mensagem do Evangelho. É Cristo e a sua salvação. Então, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras, vai tornar-nos pessoas sábias para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Ou seja, dificilmente o inimigo, dificilmente os falsos profetas, dificilmente as falsas doutrinas, dificilmente os engodos satânicos, as mentiras do inimigo irão nos ludibriar, irão nos enganar. Irão, por quê? Porque teremos a sabedoria, teremos a espada do Espírito, teremos os meios, as formas para combater o erro, né? Conheceremos a verdade. Então a mentira não vai nos prender, porque estaremos libertos pela verdade. Aleluia! Então, glórias a por Deus. isso é importante saber as Escrituras, conhecer as Escrituras, porque ela torna o crente, torna o cristão sábio para a salvação, né? Qual é mais fácil de enganar? Um cristão que conhece a palavra de Deus, que busca uma vida de comunhão com Deus, ou quem não está nem aí com nada? Ou um cristão professo somente, que não se preocupa em estudar a Bíblia, não se preocupa em estar em culto de ensinamento, não se preocupa em orar, não se preocupa em ir na igreja, ou quando vai só para receber bênçãos, ou uma vez por semana só para todo mundo não falar que ele desviou, ou aqueles que buscam a comunhão com Cristo, com a palavra, com a oração, com o jejum, buscam uma comunhão com Deus, um crescimento na graça, no conhecimento. Então, para o inimigo enganar será mais fácil os mornos, os frios, né? Aqueles que levam a vida cristã, elas vão ter de uma forma negligente,
Mas quem leva as coisas de Deus a sério, quem busca a Deus, quem se dedica ao Senhor, dificilmente será enganado, porque aquele conhecimento das Escrituras tornarão essa pessoa sábia para a salvação. Então, Timóteo não caiu de paraquedas na igreja, de pastor, não se converteu num dia, no outro dia já era pastor, como muita gente faz hoje, né? O camarada se converte hoje e amanhã já é pastor já. Não dá nem um ano, já é pastor, já é apóstolo, já é tudo já. Mas não tem um equilíbrio, uma base, uma história com Deus, não tem uma escola com Deus, né? Falando nem escola teológica, né? Falando uma escola com Deus, que é necessário. Porque se Jesus teve, né? Se Moisés teve, Elias, Davi, José, quantos anos eles tiveram que passar pela fornalha, tiveram que aprender para depois executar a obra, né? Executar o ministério. Paulo, quantos anos ele se preparou também, né? Para a grande obra de Deus, né? Então a preparação é importante, é fundamental para o pastor, para o obreiro, para o pregador, para o cristão. Mesmo se ele nunca quiser ser um pregador, eu não quero ser pregador. Mesmo assim, não querendo ser pregador, nem ensinar, nem ser pastor, só ser um membro, ele tem a obrigação de conhecer a Bíblia tanto quanto o pregador, ou até mais, né? Para não ser enganado pelo pregador. Pode ter gente até que se escandaliza com isso, mas é verdade. Por que o povo hoje é enganado? Porque não conhece a Bíblia. E aqueles que estão no púlpito e acham que conhecem, não conhecem também, então todo mundo se engana. Por isso que nós temos a obrigação, e é individual, de conhecer a Escritura, de conhecer a palavra de Deus. É claro que ajuda, o ensinamento ajuda. A mãe, a avó de Timóteo ajudou o ensinamento. Paulo também ensinou muitas coisas para Timóteo. Mas tem muitas coisas que dependem de Timóteo, não de Paulo, nem da mãe, nem da avó, e nem da igreja, depende dele. Então, nós precisamos também aprender com os irmãos, com os mestres da nossa geração, com os livros que eles escrevem, com a Bíblia ou com as pregações, mas temos também que aprender por nós mesmos, né? Temos que buscar individualmente o conhecimento de Deus, né? A instrução da palavra de Deus. Muita gente hoje não busca o conhecimento da palavra de Deus, não busca o entendimento. Por isso, em vez de se tornarem pessoas sábias para a salvação, se tornam pessoas tolas. Tolas, por quê? Porque elas consideram o cristianismo, consideram o Evangelho, a palavra de Deus, em coisas de pouca importância, e elas dão mais importância para as outras coisas, para a prosperidade, para o dinheiro, para a saúde no corpo, né? Então essa geração dos cristãos atuais, pela falta do conhecimento bíblico, do conhecimento da Escritura, que vai tornar essa pessoa com uma visão para a salvação mais avançada, uma visão para a salvação diferenciada dos demais. Então ela vai compreender a importância da salvação, a importância de Cristo, a importância da obra da cruz. Então ela vai entender, o entendimento vai vir na mente dela, ela vai entender o que é importante e o que não é importante. Então ela vai saber distinguir entre o que é de Deus e o que não é. Então por que a grande maioria hoje não distingue e faz a inversão de valores, né? Aquilo que é valorizado, que é Deus, que é Cristo, que é a palavra, que é a salvação, fica desvalorizado, e aquilo que a Bíblia não valoriza tanto, eles valorizam, que é a prosperidade, que é o dinheiro, e que é tanto essas coisas do mundo em que nós vivemos. Então, há uma desvalorização, há uma inversão de valores. Por quê? Por a falta do conhecimento bíblico. Porque quem conhece a palavra vai se tornar pessoa sábia para a salvação. Mas quem não conhece vai se tornar uma pessoa tola. É automático. Ou seja, ela vai achar tão importante coisas do mundo secundárias a tal ponto de desprezar a salvação. Desprezar a vida eterna por coisas passageiras, efêmeras, temporais, que não duram nada, né? Então quem conhece a palavra, quem busca a Cristo, vai entender o que é principal.
Por que Paulo era um ser celestial? Era um ser espiritual. Timóteo, John Wesley, Jonathan Edwards, Lutero, Calvino, Crisóstomo, Agostinho, João Batista, Jeremias, Noé. Por que eles eram espirituais? Aleluia, glórias a Deus. Eles eram de carne e osso igual a nós. A Bíblia diz que eles eram sujeitos às mesmas paixões que nós. Mas por que eles eram espirituais? Porque eles procuraram conhecer Deus, né? E esse conhecimento de Deus tornou eles pessoas sábias para a salvação. Abriu a visão deles para enxergar o que é importante nessa vida e o que não é. O que é principal e o que é secundário. Então os cristãos hoje não conseguem enxergar isso. Eles não conseguem distinguir, fazer diferença entre o que é importante e o que não é. Então aquilo que é importante acaba sendo deixado de lado por coisas temporais e passageiras. Então uma pessoa só poderá se tornar sábia para a salvação através do conhecimento das Sagradas Escrituras, né? Do entendimento das Sagradas Escrituras. Somente através disso a pessoa se tornará sábia para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Então toda a Escritura, não é um pedaço dela. Tem um ramo teológico que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus. Como assim? É isso que eles estão querendo dizer, né? Que eles estão dizendo. A Bíblia não é a palavra de Deus, mas vários trechos dela, que estão dentro dela, que são a palavra de Deus. Então ali eles começam a definir, né, eles mesmos, né, o que é a palavra de Deus e o que não é. Como se algum homem mortal, ou algum teólogo, ou algum pastor, tivesse tal autoridade para fazer isso, né? Para falar, não, esse capítulo aqui é a palavra de Deus, agora aquele versículo não é. Não, esse aqui é. Então, o homem chega a esse cúmulo, né? A esse cúmulo de querer negligenciar. Então tem esse ramo que ensina isso, de teologia liberal, né? Que a palavra de Deus está dentro da Bíblia, mas não é toda ela, é só partes dela. Aí cada um faz a palavra de Deus só o que ele quer. Então essa é a ideia do diabo, né? A ideia do diabo. Tem outros que já falam que nada da Bíblia é sagrado, né? Nada da Bíblia é a palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro escrito pelo homem, né? Ou por homens, né? Porque são diversos autores que escreveram a Bíblia, né? Diversos homens de Deus, né? Só que ela é inspirada por Deus. Está escrito aí, inspirada por Deus. O que é inspirada por Deus? Literalmente expirada por Deus ou soprada por Deus. Às vezes Deus dizia aos escritores da Bíblia as palavras exatas que deveriam ser ditas, mas com maior frequência ele usava a mente, o vocabulário e as experiências de cada um deles para produzir sua própria palavra perfeita e infalível. Então a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é infalível. Então a própria palavra inspirada por Deus, né, é soprada por Deus, literalmente. Deus soprou aos ouvidos do homem, ao coração, à mente dos homens, que foram os escritores bíblicos, né? Deus soprou, Deus colocou no coração deles para que essa fosse a palavra de Deus, né? Inspirada por Deus, né? Perfeita, inerrante, sem nenhum erro.
infalível e perfeita, né? As palavras de Deus são perfeitas, diz a Escritura, né? Ou seja, elas são, nela não contém erros, né? Por isso que toda a Escritura é a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis capítulo 1, verso 1, até Apocalipse capítulo 22 e último versículo. Todos eles são a palavra de Deus e não existe nenhum homem nessa terra para dizer que algum texto, algum capítulo, algum versículo não é a palavra de Deus. Aleluia. Tem nenhum. O fundador dos Testemunhos de Jeová riscou vários versículos lá e mudou a linguagem, adulterou a mensagem bíblica, mas nenhum mortal tem essa autoridade, né? Nem mesmo o anjo do céu tem uma autoridade para mexer no conteúdo da Bíblia, adulterar suas palavras, mudar seu sentido, seu significado. Não tem autoridade para pular, nem para melhorar, nem para piorar. Não tem autoridade para fazer nada, nem para tirar, nem para colocar. Lá em Apocalipse 22, o que o Senhor disse para João? Que malditos serão aqueles que acrescentar palavras a este livro, essa profecia, e será maldito também aqueles que tirarem as palavras dessa profecia. Então nós não podemos nem acrescentar, nem tirar, nem tentar melhorar. Eu vou tentar melhorar a mensagem do Evangelho para ver se mais gente se converte. Eu estou pecando, é um pecado gravíssimo. Então eu vou piorar, a mensagem do Evangelho é dura, eu vou tentar piorar mais ainda. Também é um pecado gravíssimo. Tanto melhorar, piorar, tirar, adulterar, mudar. Ela tem que ser pregada de uma maneira literal, como ela é. Então cabe a nós buscarmos a Deus, o Espírito de Deus, para não cometermos erros nem equívocos, mas se manter fiel à sã doutrina, né? A santa palavra. Porque ela é inspirada por Deus. Aleluia. Mas se tem alguma coisa difícil de entender, se tem alguma coisa que não entendemos, vamos buscar Deus, né? Porque é Ele que dá um entendimento para nós. A palavra é dele, então o Espírito dele vai nos dar a compreensão da palavra dele. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia conta a história da humanidade, conta a história do mundo, a história do futuro, o que vai acontecer ainda, né? Já para Deus já é história, já aconteceu, né? Para nós ainda é profecia, para Deus já é história, né? Porque já aconteceu tudo, porque Deus está numa dimensão acima da dimensão humana. Então toda a Escritura é inspirada por Deus, é soprada por Deus, toda a Escritura. Então, não adianta nós queremos dizer que algumas partes da Bíblia não são a palavra de Deus. Todas elas são. Até aquela da lei, né, que mandava matar adúlteros, que mandava olho por olho, dente por dente. Aquilo é a palavra de Deus. Embora Deus, no Evangelho, disse que agora não é mais olho por olho, né? Agora é para ter misericórdia, mas não é por causa disso que eu vou catar aqueles versículos e rasgá-los. Eles fazem parte da história, do desenvolvimento teológico, do desenvolvimento da palavra de Deus, né? E tudo aquilo veio para que se manifestasse a graça de Cristo Jesus. Então nenhum homem tem autoridade para dizer: esse versículo é mentira, aquele outro lá não existe, aquela é invenção do homem, aquilo é coisa humana, agora isso aqui é coisa de Deus. Não. Toda palavra é inspirada por Deus. Tudo Deus inspirou. Toda a Escritura. E ela é útil para o ensino. É útil, né? O que mais tem hoje no mundo é coisa inútil, né? É práticas inúteis. É tempo usado, é tempo do homem usado inutilmente, né? Em coisas inúteis, né? Coisas que não vão voltar mais, né? Coisas secundárias. Então quantas das vezes nós gastamos nosso tempo em coisas inúteis, né? Em coisas que não edificam, que não nos exortam, nos consolam. Quanto tempo então o ser humano gasta em coisas inúteis?
Só que a palavra, ela é útil. Ela é útil. Ela é útil para o quê? Para ensino. Para nos ensinar. Ensinar o quê? Ensinar tudo. Ensinar como deve ser o marido. Aleluia, glórias a Deus. Como ele deve ser com a esposa, como ele deve ser com o pai ou com os filhos. Né? Há também os filhos com os pais. A mulher com o marido. Como deve ser na igreja. Como deve ser... como devemos nos portar no mundo. Então ela é útil para o ensino. Como devemos nos portar no nosso trabalho. Como devemos nos portar na sociedade. Como devemos pregar a palavra de Deus. Como devemos orar. O que devemos fazer para ser salvos. Né? Então ela é útil para o ensino. Ensina de todas as circunstâncias da nossa vida. A palavra de Deus não é somente para nós conhecermos na mente, mas era para nós praticarmos nas nossas obras. Ou seja, esse ensino, a palavra de Deus não é somente para aumentar, é múltipla palavra. A palavra de Deus não colocou sua palavra somente para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Porque a função da palavra de Deus é essa, é nos dar o conhecimento, mas através desse conhecimento, para nós tomarmos as decisões e as atitudes corretas, né? Baseadas no conhecimento de Deus. Ou seja, eu não conhecia Deus, então eu agia com vingança, eu agia no olho por olho, dente por dente, né? Mas agora eu tive o conhecimento de Deus, da misericórdia de Deus, do que Jesus Cristo ordenou na palavra. Então quando eu for afrontado, humilhado, perseguido, eu não vou agir dessa forma mais, mas eu vou agir de uma outra forma. Então a palavra de Deus, ela vai mudar nossas atitudes, nossos sentimentos, nossas obras. Aleluia! Vai mudar o nosso interno, vai transformar o nosso interno e mudar o nosso externo também, né? Vai nos transformar, literalmente. Ela é útil para o ensino, vai transformar o marido na família, o empregado no serviço, né? Funcionário, vai transformar ele de acordo com a imagem de Deus, com a imagem de Cristo Jesus. Então a palavra de Deus ela é útil para o ensino, ela é útil para que nós possamos aprender e colocar em prática, né, o que nós aprendemos. O médico, ele vai lidar com pessoas, não vai? O médico. E lá na faculdade ele vai aprender toda a parte teórica, não vai? Aprender tudo. Só que vai chegar um momento da faculdade que ele vai ter que botar a mão na massa, né? Vai ter que aprender na prática, no dia a dia, com os pacientes. Ou seja, a palavra de Deus não é teórica, não é para ficar só aqui na mente, mas é para mudar a nossa vida prática, ou seja, para nós colocarmos ela em prática na nossa vida, no dia a dia. Aleluia! Por isso que lá em Tiago, o nosso irmão Tiago vai dizer, não sejam somente ouvintes da palavra, mas sejam o quê? Praticantes. Por quê? Porque tinha um monte de gente já naquela época que só era ouvinte. Eles até conheciam o certo, mas faziam errado. O povo de Israel, muitos deles conheciam o certo, mas faziam errado. Então quanta gente hoje, crente hoje, conhece o certo, mas está fazendo errado. Conhece que não tem que fumar e beber, mas o bicho vai lá e bebe e fuma. Conhece que tem que ser fiel à mulher, e o marido fiel à mulher, a mulher fiel ao marido, mas o bicho vai lá e faz coisa errada. Então, o que está adiantando? Que evangelho é esse? É um falso, né? Não o evangelho é falso, mas o que ela está vivendo é um falso evangelho. Porque o evangelho de Cristo liberta o homem do pecado, transforma o homem para uma vida santa, para uma vida íntegra, uma vida de obediência, em sujeição e submissão a Deus, a palavra do Espírito Santo. Então, quanta gente que não coloca em prática o ensino, quantos filhos, quantas crianças que sabem que tem que obedecer o pai e a mãe, mas não obedece, está sendo desobediente. Lá na frente vai sofrer, infelizmente vai. Agora, quem é obediente ao pai e à mãe, quem obedece às autoridades da igreja, o pastor, as autoridades colocadas por Deus, os professores na escola,
e se dedicam no estudo, tanto da palavra como os estudos seculares, né? Essa pessoa, essa criança, esse jovem, lá na frente vai ser abençoado. Vai estar, como diz o ditado do mundo aí, vai estar rindo à toa. Por quê? Porque ele vai andar no caminho certo. E quem anda no caminho certo, quem planta coisas boas hoje, amanhã vai colher, né? Coisas boas. É igual eu, pastor, nós dois temos uma horta, né? Agora vizinho, nós temos uma horta na nossa casa. Eu plantei sementes de laranja. O pastor plantou sementes de espinheiro. Depois de meses vai crescer o espinheiro na casa dele. Na minha casa vai crescer o quê? Laranja, não é? Assim é a vida. O que você plantar hoje, você vai colher amanhã, não é? A Bíblia diz assim, se você plantar vento hoje, amanhã você vai colher tempestade. Então a melhor coisa que tem é plantar coisas de Deus. Palavras de Deus, orações, intercessões, louvores, adoração, esmolas, obras de caridade, tudo que for coisas boas, temos que plantar, porque amanhã nós vamos colher. A Bíblia diz lá em Gálatas que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Então toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino. Ela é útil para o ensino, para nos ensinar. Ensina-nos como orar. Quanta gente orando, ora e não tem resposta. Por que não tem resposta? Porque está orando errado. E por que está orando errado? Por falta de conhecer a palavra de Deus. Então está orando tudo errado. É uma oração de um macumbeiro. Deus não vai responder, não vai ouvir. É uma oração de um avarento. Só pensa em dinheiro. Deus não vai ouvir essa abominação. Deus não vai. Deus já ensinou na Bíblia como tem que orar, como tem que pedir, como tem que ser, quais são as coisas principais, quais são os pedidos principais. Então por que o cidadão vai insistir em pedir errado? Por isso que lá em Tiago, né, de novo, vou citar um texto lá em Tiago, né, em breve nós vamos estudar Tiago inteiro também. Ele vai citar assim: pedi e não recebeis, porque vocês pedem mal. Quando vocês pedem para satisfazer seus próprios prazeres. Então nós temos que aprender uma coisa: toda oração que nós fazemos visando o nosso prazer, nosso conforto, Deus não vai ouvir. Sendo egoísta, Deus não vai ouvir. Porque oração não é isso. Oração é sacerdócio, né? É intercessão, é contato com Deus, é comunhão com Deus. Então nós vamos nos comunicar com Deus, vamos orar e vamos falar com Deus baseado na palavra de Deus, né? Não nos nossos sonhos materiais ou nas intenções do nosso coração, que é mau e pecaminoso, né? Como ensina a Bíblia. Então a Escritura ela é útil para o ensino. E quem não aprender com ela vai bater a cabeça a vida inteira, somente vai quebrar a cara. Por quê? Porque a palavra ela é útil para nos ensinar como nós devemos agir. Então ela é útil para o ensino. Ela é útil para a repreensão. Repreensão. Muita gente não gosta disso, né? Repreensão. Não gosta. A Bíblia repreende as pessoas por sua conduta ou crenças equivocadas. A Escritura expõe o pecado para que ele possa ser tratado mediante confissão e o arrependimento. Então, a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão. Quanta gente que acredita em reencarnação, acredita que quando se morre, vai voltar nessa vida de novo como outra pessoa. Então a Escritura ela é útil para repreender essas mentiras, né? Quanta gente adorando copo de água, né? No Brasil e no mundo, né? Quanta gente adorando homens, adorando imagens, adorando entidades, santos, guias espirituais, supostos ungidos de Deus, né? Quanta gente adorando coisa errada. Então a Escritura ela é útil para repreender essas pessoas no caminho errado, que estão no caminho errado, para mostrar a elas o caminho verdadeiro. E por quê?
a repreensão? A repreensão de Deus não é para matar, mas é para salvar, é para libertar. A verdade de Deus é para nos libertar da mentira. A repreensão de Deus é para nos libertar do erro. Aleluia! Então toda a Escritura, ela é útil para a repreensão, ou seja, para mostrar ao homem o pecado e para que ele possa se arrepender do pecado. Então, é como nós estudamos na palavra na ceia, né? Quando somos repreendidos por Deus para não sermos condenados com o mundo. Então, nós somos repreendidos por Deus para não sermos condenados com o mundo. A palavra de Deus, então, ela é útil para a repreensão, para não sermos condenados com o mundo, mas para sermos salvos. A palavra de Deus também ela é útil para a correção. Ela é útil para o ensino, útil para a repreensão, e ela é útil para a correção. A restauração de algo à sua devida condição. A palavra grega é somente aqui no Novo Testamento, mas aparecendo na linguagem grega está bíblica, com a ideia de colocar no lugar um objeto que havia caído ou ajudar alguém que havia tropeçado a se colocar em pé novamente. A Escritura não só repreende a conduta errada, mas também mostra o caminho de volta a uma vida piedosa. Ou seja, Deus não somente repreende, mas Ele vai corrigir. Ou seja, esse copo está aqui. Se eu tirar ele do lugar, eu tenho que corrigir novamente, ou seja, colocar ele aqui de volta. Lugar do papel higiênico é onde? É no banheiro, não é? Então se ele estiver aqui na mesa, eu tenho que tocar ele e corrigir isso aí. Se o pastor vê isso também, ele tem que corrigir, ele tem que estar errado, o papel higiênico está no banheiro. Então isso é correção. Deus nos corrige, nos repreende para nos corrigir, para nos colocar no lugar certo. Qual é o lugar certo? Caminho esteiro, caminho da santidade, o caminho de Deus, caminho do amor, o caminho da humildade, o caminho da fé, da palavra de Deus. Esse é o caminho correto. Então, no sentido grego aqui da palavra correção, é esse o sentido, colocar, talvez um objeto caiu no chão, o celular caiu no chão, catar e colocar de volta aqui em cima. Isso é corrigir, né? É colocar no lugar certo e correto. Então Jesus corrigiu os apóstolos para colocá-los no caminho correto, né? Deus nos corrige para nos colocar no caminho direito, no caminho correto. Então a palavra de Deus ela é útil para a correção, né? Então nós vemos que a Escritura que é inspirada por Deus, muitas das vezes hoje na igreja, nas igrejas, ela não tem sido ensinada, nem tem sido usada como um meio de repreender, nem de corrigir o povo. É só meio de bênção, não é meio de ensinamento mais. Ela é útil para ensinamento, ela é útil para repreensão, para correção. Então você não vê aqui a bênção na palavra aqui. Por quê? Porque o principal é a salvação, não é a bênção, mas é a salvação. Então, a maioria dos pregadores hoje usa a Escritura só para bênção, só para prosperidade. Só que, enquanto Paulo usava para outros métodos, né? Ele usava ela porque ela era útil para ensino, repreensão, para correção e útil para a educação na justiça. Então a educação ela é importante para nós. Nós precisamos aprender a palavra de Deus. E ela é útil para a educação na justiça, ou seja, a palavra de Deus ela é útil para nos educar, para nos trazer a educação na justiça de Deus, na palavra de Deus. A Escritura fornece o treinamento positivo. A educação era uma referência original à instrução de uma criança na conduta piedosa e não apenas repreensão e correção de uma conduta errada, ou seja, ela vai nos reeducar a ter uma vida correta, né? Porque depois que o copo está no lugar certo, o papel higiênico está no lugar certo dele, então Deus vai continuar educando essa pessoa, este homem, esta mulher, para que ele continue na justiça, né? Continue no caminho de Deus, continue na obediência do Evangelho Santo do nosso Deus.
Então ela vai dar continuidade a este ensinamento, né, da palavra santa de Deus. Glórias a Deus. Lá em 2 Pedro também fala algo mais importante da Escritura, né, que nós devemos meditar. 2 Pedro capítulo 2, verso 16, verso 19 ao 21. Diz assim: e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Então, seria até injusto estudar essa carta de Timóteo, esses trechos da Escritura, e não citar pelo menos esses versículos, né, que falam da Escritura, a palavra de Deus que é firme, e que nós vamos fazer bem para nós mesmos se estivermos atentos a essa palavra, porque ela é uma luz que ilumina na escuridão, né? O salmista vai dizer que ela é lâmpada para os meus pés, ela é luz para os meus caminhos. Até que o dia esclareça, a estrela da alva apareça em vosso coração. Quem é a estrela da alva? Quem é a resplandecente estrela da manhã? É Cristo. Então a Escritura vai nos iluminar até Cristo, vai nos revelar Cristo. É isso que Pedro está dizendo aqui. Ela vai nos alumiar no lugar escuro do nosso ser, do nosso interior, até que seja esclarecido, até que a revelação do Evangelho venha e a estrela da alva, nosso Senhor Jesus Cristo, raie em nosso coração, brilhe em nossa alma, brilhe em nossa vida. Então é a revelação do Evangelho da glória de Deus, né? Vem pela Escritura. Por isso que Jesus disse lá em João para os fariseus: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Então, é as Escrituras que testificam de Cristo Jesus. É as Escrituras que testificam do Evangelho, que testificam da palavra de Deus. Então, quando nós conhecermos a palavra de Deus, conhecermos o Evangelho, conhecermos mais e mais Cristo vai raiar, vai brilhar, mais a estrela da manhã vai aparecer em nosso coração, né? E quando aparece no nosso coração, vai aparecer também em nossas obras. Versículo 20: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Então nenhum povo, nenhuma entidade religiosa, nenhuma igreja de iluminação, nenhum líder pode querer interpretar de uma forma particular, ou seja, uma mensagem particular somente para ela. A mensagem do Evangelho, da Palavra de Deus, o conteúdo de toda a Bíblia, não é de particular interpretação, mas é de uma interpretação universal, né? Ou seja, para toda a criatura, para todos os homens, a Palavra de Deus foi dada, né? Para todos, né? E a sua interpretação é a mesma para todos. Ou seja, não tem, eu leio um versículo aqui, para mim esse versículo serve, né? E vai ser desse jeito. Para o pastor, esse mesmo versículo vai ser do outro jeito. Não. A palavra de Deus é do mesmo jeito para todos, né? Deus trata igual a todos, né? Deus não tem filho de papai e filhinho querido, não. A palavra de Deus é para todos, não é de particular interpretação. Por quê? Porque a lei do homem é assim, né? A lei do homem, para alguns, a mesma lei é rigorosa, mas para outros, ela é frouxa, né? Porque muitos têm dinheiro, têm posição. Só que a palavra de Deus não é de particular interpretação. Ela é para todos a mesma mensagem. Para todos a mesma palavra. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram,
inspirados pelo Espírito Santo. A profecia da palavra de Deus não foi produzida porque Elias quis profetizar, porque Moisés quis profetizar, porque Paulo quis ensinar bonito, não. Todos eles falaram porque foram inspirados pelo Espírito Santo. E todos eles foram homens santos de Deus. A Bíblia diz isso. Então, eles falaram inspirados por Deus e a profecia. Então aqui abrimos um parênteses até para falar das profecias, né? A profecia não pode ser produzida pela vontade do homem, mas tem que vir de Deus, né? Tem que vir do Espírito de Deus. Quanta gente profetizando hoje nas igrejas, quanta gente falando besteira, porque não está profetizando segundo Deus, né? Está profetizando o que o seu coração fala, que sua mente fez, ou que até mesmo o diabo sugere, né? E ela está falando aqui. Então a profecia não é de particular interpretação e também não é produzida pela vontade humana. Até porque se uma profecia for produzida por um homem, já é pecado já. Porque o homem é pecador, o coração dele é mau. Então como de alguém mau vai vir alguma coisa boa, né? Alguma profecia boa, né? Por isso que a profecia só é boa se vir de Deus, né? Diretamente do céu, né? E é melhor nós ficarmos com a profecia maior de todas, né? A palavra de Deus, ela é a profecia que nos alimenta, ela é a profecia que nos sustenta, ela é a profecia que faz com que nós sejamos abençoados. Viu? Sem gritaria fora. Quieto, sem gritaria. Então a profecia vai nos ensinar a palavra de Deus. Ela é a maior de todas as revelações. Verso 17 de 2 Timóteo 3,17 diz assim: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus vai nos transformar para que sejamos pessoas perfeitas e perfeitamente habilitadas para toda boa obra. Ou seja, a palavra de Deus, o intuito dela é esse: levar o homem ao caminho da perfeição, ao caminho direito, ao caminho correto, né? Ao caminho que agrada ao Senhor, ao caminho que agrada a Deus, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela vai guiar o homem à perfeição, né? O homem de Deus, à perfeição, assim como Cristo, né? Cristo viver nele, Cristo ter os mesmos sentimentos de Cristo, a mente de Cristo, e ele vai ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então quando você vai dirigir um carro, você tem que ter habilitação, ou uma moto, ou um avião, você tem que ter aquela carta de habilitação. Então a palavra de Deus é a carta de habilitação. Quem conhece a palavra de Deus vai ter a carta de habilitação de Deus para fazer toda boa obra. Amém. Tudo que for necessário, Ele fará para a glória de Cristo Jesus. Amém? Amém. Se colocar em pé e fazer uma oração nessa noite, agradecendo ao Senhor.